E vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó. Jó. E nós vamos falar um pouquinho aí sobre as marcas da graça de Deus na vida dos seus servos. E a gente vai ver ali essas marcas na vida de Jó. Quando a gente fala de Jó, já vem logo o pensamento de paciência, né, na tribulação. Mas será que foi só isso? Será que Jó só serve de exemplo de paciência? Esse é o exemplo destacado na Escritura, né, no Novo Testamento. Numa das únicas passagens, na única passagem que cita Jó, na verdade, diz que Jó, de fato, era um exemplo de paciência. Mas será que é só isso? Vamos ver, não é? Eu quero convidar você a ler Jó 1, de 1 a 5. Depois nós vamos ler o versículo 8 e depois o 20 até o 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às suas casas, na casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo agora 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o livro, antes de a gente falar do livro de Jó, eu queria que você imaginasse você trabalhar numa empresa. Por que as pessoas fazem isso, não é? Você tem ali o funcionário do mês, não é? E você tem, então, a foto dele muitas vezes. Você chega na empresa, está lá, o funcionário do mês, a foto dele e também algumas coisas. E ele chega a ser o funcionário do mês por um destaque dele. Ele fez alguma coisa que se destacou dos demais. E ele chega a funcionário do mês. Mas por que a empresa coloca isso, faz isso? Ou, imagine você também estar numa empresa e alguém chega e fala de um dos funcionários e começa a descrevê-lo. Por que ele faz isso? Descreve as características desse funcionário, dessa pessoa. O que ele está tentando fazer com aqueles que trabalham nessa empresa? Ou para a sociedade, não é? Certamente ele está querendo estimular as outras pessoas a serem semelhantes. E esse livro, ele foi escrito para isso, para nos estimular a sermos semelhantes a Jó. Mas semelhantes em quê? Em que sentido nós devemos ser semelhantes a Jó? Quais são essas características? E é interessante que Jó foi um servo de Deus. E ele diz aqui, o meu servo. Deus chama Jó de seu servo. E mais, a gente sabe que Jó, ele só era do jeito que ele era, ele só pôde se destacar, inclusive só pôde ser apresentado por Deus, como de fato um homem íntegro, reto, temente a ele, por causa da graça de Deus. Então nós podemos falar aqui, queridos, das marcas da graça de Deus no servo de Deus, das marcas da graça no servo de Deus. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Lembrando aqui, queridos, que algumas coisas já denotam aqui. O livro não diz o nome do autor, né, mas o nome leva o nome do personagem principal do livro, ou do personagem, pelo menos um dos principais, que é Jó. Jó é um dos principais personagens aqui desse livro.
E o Jó é destacado aqui como sendo de Uz. E essa cidade de Uz ficava perto de Midian, onde Moisés viveu ali, mais ou menos 40 anos depois que saiu do Egito. E também a gente vai vendo aqui, quando foi que Jó viveu? Jó é um personagem histórico, a Bíblia trata de Jó não como uma figura mítica, mas como um personagem histórico. Inclusive é citado no Novo Testamento como um personagem histórico. E é citado também em Ezequiel, junto com Noé e Abel, como justos diante de Deus. E a gente vê então, trata isso como um personagem. Mas quando Jó viveu? E Jó vivendo ali em Uz, querido, já significava dizer que Jó não era daquele chamado do povo de Deus com Abraão, mas era um estrangeiro, digamos assim, à fé. Não era da linhagem de Israel, de Abraão, mas era alguém que creu em Deus, mesmo não sendo ali dessa linhagem, desse povo chamado ali, que Deus chamou Abraão, e dali saiu o seu povo. Mas tudo indica que Jó, esse relato do livro de Jó, aconteceu no período, viveu no período dos patriarcas. E algumas razões para isso são destacadas, são ditas, para que a gente possa então pensar sobre elas. Por exemplo, a idade de Jó viveu mais ou menos 200 anos, Abraão também, 175 anos. A unidade social era familiar e patriarcal, não havia ainda templo, não havia ainda sacerdote, o sacerdote do lar era Jó, e nós vemos isso aqui. Na referência aos caldeus que mataram os servos de Jó, eles eram nômades e eles viviam então praticando essas atrocidades. Na referência aos rebanhos, em vez de ouro e prata como sinal de riqueza, também isso indica um período patriarcal. No papel de Jó, como nós falamos aqui, como sacerdote de sua família. E no silêncio sobre assuntos como a aliança de Abraão, com Abraão, sobre Israel, o êxodo do Egito, Moisés, não há referência a isso. Então, tudo indica que Jó viveu no período dos patriarcas, provavelmente contemporâneo de Abraão. E aí nós temos aqui mais um sinal, queridos, da graça de Deus. Deus não chamou somente Abraão, mas Deus chamou também outras pessoas que viviam em outras regiões e que Deus chamou também para servir. Ele chamou pela graça. E ele aqui está destacando, então. Isso serve para nós, queridos, como um exemplo ímpar. Desde o início, Deus salvando não somente pessoas de uma linhagem só, mas pessoas de todas as nações. Da extensão da graça de Deus, atingindo também pessoas de outras nações. Mas mais ainda, quando a gente vê no próprio versículo 8, falando, aliás, a partir do 8, quando Deus fala que Jó era um homem íntegro e reto, Deus apresenta Jó assim, não é somente o autor do livro, mas ele coloca isso na boca de Deus. Deus está dizendo que ele era assim, reto e íntegro. E aí Satanás, quando Deus chama e apresenta Jó, e ele diz assim, olha, mas não é porque o Senhor abençoou Jó que ele é assim? Versículo 10, acaso não cercaste com sébia a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? E aí ele diz assim, olha, não é porque o Senhor o abençoou que ele é assim, íntegro, reto, temente a ti e se desvia do mal? E aí começa então um teste da integridade de Jó, da sua fidelidade a Deus. E ele passa no teste. Glória a Deus por isso. Isso aqui, queridos, fica de exemplo para nós, que hoje cremos em Deus. Eu quero trazer uma palavra de estímulo a cada um de nós. Agora, como é que a gente, como servo de Deus, deve então, o que é que ele deve manifestar como alguém que foi alcançado pela graça de Deus? Quais são as marcas da graça de Deus na nossa vida? Não é somente perseverança, paciência. E aqui ele começa falando, e eu queria destacar isso aqui para os irmãos, nós devemos ser assim. Nós devemos ser, em primeiro lugar, queridos, pessoas piedosas, pessoas que demonstrem, na verdade, um bom desempenho espiritual, pessoas que sejam, na verdade, íntegras. E aqui tem 4 adjetivos, e esses 4 adjetivos retratam aqui, e começa pelo principal. Se alguém for lhe apresentar em uma empresa, seu currículo, o que é que consta lá? Eu sei que currículo você não coloca essas coisas, mas se você for de fato pensar, essa é uma marca do cristão, nós sermos íntegros. E íntegro aqui tem a ideia de você não ser dúbio em seu comportamento.
de você ser inteiro, de fato, sincero, com a sua fé, sincero na prática daquilo que você diz que crê e você faz de fato. Você diz que faz e você faz, e não é uma fé fingida, mas alguém íntegro na sua fé. O segundo adjetivo aqui tem a ideia de ser justo, correto, justiça, tanto aquela justiça de Deus imputada, como ser justo também no trato com os de fora. A integridade diz respeito ao seu relacionamento com Deus, você ser íntegro, ser sincero, ser correto, não sem pecado, mas alguém que é correto no seu relacionamento com Deus. E agora vem um outro adjetivo aqui que fala de você ser justo. A justiça de Deus imputada a ele e também a justiça no trato com os outros. Ele era um homem correto, era um homem que dava a sua palavra e cumpria. Era um homem cumpridor dos seus compromissos com as pessoas, sua palavra valia. E aí a gente fica pensando hoje, né, queridos, se tem acontecido conosco, nossa palavra vale, ou a gente precisa estar, além de palavras, chamando testemunha, escrevendo e fazendo isso e aquilo, para poder as pessoas acreditarem em nós. Então Jó era um homem íntegro, era um homem justo, mas Jó também temia a Deus. E esse é um dos principais adjetivos aqui atribuído a Jó. Mas das principais qualidades, temer a Deus, é reverenciar a Deus. E para temer você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar que Ele é fiel às suas promessas, que Ele é fiel à sua palavra, que Ele cumpre aquilo que Ele diz. Tanto quando Ele diz que vai lhe abençoar, como quando Ele diz também que vai lhe punir, se você fizer aquilo que desagrada a Ele. Então, temer a Deus é saber que Deus é verdadeiro e que você não pode, então, brincar com Deus. Temer a Deus é isso. Como hoje as pessoas vivem fazendo. Hoje as pessoas vivem usando o nome de Deus, inclusive para enganar as outras pessoas. E você vê, queridos, o quanto isso é grave. Eu mesmo fui vítima de um golpe e pessoas conseguiram entrar no meu Instagram e começaram então a vender coisas como se fosse eu. E as pessoas então davam um telefone, ligavam e a pessoa saudava com a paz do Senhor como se fosse eu. E falava de Deus e falava de fato que tinha uma irmã viajando e que estava vendendo tudo. E as pessoas de boa fé caíram nisso. Para você ver, essa pessoa não teme a Deus. Se você for pensar que temor é isso, refreia o mal, e aí vem a consequência, o fugir do mal. E aqui era uma atitude intencional. Não é só não praticar o mal, é evitar o mal, é fugir daquilo que é errado, fugir daquilo que é mal, de maneira intencional, é viver vigilante. Veja que grandes características de um homem, e era um homem comum como nós, um homem inclusive estrangeiro à fé, não da linhagem de Abraão, mas nós podemos dizer aqui que ele foi alcançado pela graça de Deus e que por isso ele tinha essas marcas. E foi o início toda da apresentação de Jó, começa com a sua piedade, seu desempenho espiritual. E como está o seu desempenho espiritual? O que as pessoas andam falando de você? Se alguém for lhe apresentar, eu vim no carro e perguntei à minha esposa, Andresa, se eu for concorrer numa igreja e alguém pedir para você me apresentar, o que é que você diria de mim? Eu seria um homem íntegro, reto, temente a Deus, que foge do mal. E queridos, veja que isso aqui é o mais importante, e é essa primeira parte aqui que vai ficar intacta na tentação de Jó, e que ele não vai perder, o mais ele perdeu, e a gente é tentado nessa área aí, a gente a desviar-se disso, da nossa integridade, da nossa vida espiritual, cair da fé, cair na qualidade espiritual, e nós devemos zelar por isso. E você pode, pela graça de Deus. Não é algo aqui que você vai fazer para merecer a salvação, não é algo que você vai fazer por sua própria capacidade, mas é algo que, se você for agraciado por Deus, como Jó foi, você tem essa marca na sua vida. Todo crente, que eles têm essa marca de ter uma vida piedosa, de ter uma vida espiritual relevante, notável, que as pessoas podem dizer, olha, aquele ali é um homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas a segunda marca aqui diz respeito à sua família, ao desempenho familiar. E veja que aqui vai falar da família de Jó. E vai falar aqui que ele recebeu de presente de Deus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E esse número é significativo, porque é o número da perfeição, né? O 7 da perfeição. E o 10 da providência de Deus, o poder de Deus na vida de Jó. Então nós somos pessoas, de maneira simbólica aqui, está dizendo, você é uma pessoa que tem
a graça de Deus lhe dá a capacidade, queridos, de cuidar bem da sua família, desempenhar um papel bom na sua família. Isso para nós homens principalmente. Nós somos os responsáveis por cuidar da nossa família. E cuidar da nossa família significa principalmente do núcleo básico da nossa esposa e dos nossos filhos. E veja aqui que isso faz parte também da apresentação de Deus, de um homem de Deus agraciado por Deus. Não é só a vida espiritual, e tem muita gente hoje que foca na vida espiritual a ponto de abandonar a vida familiar. Não pode. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. E você que é cristão, você que é crente, você que tem a graça de Deus, você tem a capacidade dada por Deus de cuidar bem da sua família e o dever de fazer isso. Eu estava conversando com o Danilo esses dias, e um grande homem de Deus que todo mundo aí conhece, que foi um grande pregador, John Wesley, não é isso, Danilo? Ele cuidou muito bem da vida espiritual dele. Ele pregou para muitas pessoas, mas o lar dele foi destruído. A esposa dele o deixou. E nós vemos, queridos, que isso não é o que Deus quer de nós. Também não é assim uma fraqueza e a gente desmerecer tudo que Deus fez através da vida de John Wesley. Mas é uma mancha. E que nós devemos ter cuidado. E que nós podemos ter, queridos, o privilégio de termos também um bom desempenho familiar. E tem gente que tem um bom desempenho familiar, tem um bom desempenho em outras áreas, mas não tem o desempenho principal. E lembre-se, eu vou voltar ao principal. O desempenho espiritual. E do qual todos os outros decorrem. Se você está bem com Deus, e o desempenho espiritual, quer dizer, é inicial, porque é colocar Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa família vai bem. E eu não quero nem incentivar aqui a você ter muitos filhos, mas que todos os crentes deveriam ser como Jó nesse quesito, né? 10 filhos, já pensou como estaria a igreja hoje? Cada um com 10. Quando tivesse 5 famílias, tinha quantas pessoas? 10 famílias, tinha 50 pessoas na igreja. Já pensou? Que bênção, né? Por isso que a igreja no passado crescia mais do que hoje. As pessoas tinham muitos filhos, a igreja era muito grande. A família de Wesley mesmo era de 10 irmãos. E aí a gente vê como as famílias eram grandes no passado. E isso também é bênção de Deus. Mas não é só disso que a Bíblia está falando. Mas é ter 10 filhos, que ele requer o quê? Bom desempenho familiar. E não é ter 10 filhos e deixar por aí, a Deus dará. E veja que Jó cuidava, queridos, dos filhos, da vida espiritual deles. Jó também dava atenção principal à vida espiritual. Mantinha também, os filhos tinham também riqueza, tinham também bens. Os filhos festejavam. E aí vem a questão de hoje, né? Não é pecado a gente festejar. Eu também estava conversando com o Danilo esse dia, pensei que tinha até descoberto a roda, mas não descobri. E estava falando de John Piper, da Teologia da Alegria. E eu fiquei pensando esses dias, né, comigo lá no jardim, lá em casa, eu estava ajeitando umas plantas e eu estou começando a gostar disso. E aí eu estava me deleitando nisso. Eu troquei uma palmeira de lugar, troquei umas roseiras de lugar, aguei, cuidei, adubei. E eu estava me deleitando. Eu disse, John Piper deixou ali a teologia dele meio que, não é que esteja ruim, mas incompleta. Porque a gente deve se alegrar nas coisas que Deus fez também. E a gente se alegrar nas coisas que Deus fez é se alegrar em Deus, é regozijar em Deus. Mas eu cheguei na casa do Danilo hoje, aí Danilo jogou um balde de água fria. Eu pensei que tinha descoberto a roda, né, Danilo? Aí Danilo disse, não, já tem um livro que fala sobre isso. E o livro é As Coisas da Terra. Então, se vocês quiserem ler esse livro, aí imediatamente eu peguei o livro, né? Mas como é bom você imaginar que eles comer churrasco aqui é se deleitar em Deus também. Nós estamos deleitando em Deus agora, ouvindo a pregação, mas quando a gente sair daqui agora e a gente for comer churrasco, a gente vai continuar se deleitando em Deus, porque Deus criou a carne para a gente comer e se deleitar nela. E tem alguns versículos depois, a gente pode mostrar isso, o quanto Deus é maravilhoso. Deus não criou a gente para viver infeliz não, querido, no mundo. E Deus não criou tanta coisa bela e gostosa para a gente ficar se privando delas não, dizendo que é pecado não, quando Ele não disse. Vamos nos alegrar, vamos festejar, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar. Os filhos de Jó comemoravam aniversário, 10 aniversários por ano. E eles faziam festas, mas também não descuidavam da vida espiritual. É se alegrar com limite, mas se alegrar com Deus, honrando a Deus, mas se alegrar. Mas vamos para a terceira marca aqui, queridos, é a marca do desempenho também profissional e social. Jó era um homem bem sucedido.
Logo, significava o quê? Que ele trabalhava muito. Não era fácil ser bem-sucedido. E não diz aqui, e diz que ele adquiriu os bens. O texto diz isso, não diz? Versículo 3 aí, possuía 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500.000 bois, 500 juntas, também muito numeroso o pessoal que trabalhava com ele, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E é interessante que essa expressão maior de todo o Oriente não diz respeito somente à questão financeira, e nem ao número de filhos ou à família, mas a respeito da sabedoria de Jó. Jó era um homem sábio, Jó era um homem honrado. Jó era tido na sua época como alguém, e ele morava numa cidade, ele julgava, ele tinha um bom relacionamento também aí, social e financeiro. Ele era um homem trabalhador. E a gente pensa assim, bem, para eu ser espiritual, eu tenho que deixar o trabalho, eu tenho que deixar a família. Não! Um homem agraciado por Deus vai ter um bom desempenho na área espiritual, na área da família e também na área profissional e social. É para isso que Deus quer que a gente... É para isso que Deus nos salva, queridos. A graça nos alcança para nos capacitar a isso. E todos nós devemos ser estimulados. Olha, esse sermão de hoje não é um sermão exortativo, é estimulador. Eu quero estimular vocês a viverem, pela graça, desempenharmos bem esse papel. Nós, assim, podemos desempenhar. Nós, que Deus possa dizer de nós, nos apresentar ao mundo, dizendo, olha, este aqui é meu servo, olha como ele é íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. E olha a família dele, e olha o trabalho dele, olha o sucesso dele na área social e tudo mais. Jó era um homem que tinha trabalho para mostrar. E como tem crente, queridos, hoje, que na área profissional, sinceramente, como diz o meu irmão Marcos, é um mequetrefe, né? Na área vai para a igreja, glorifica a Deus, aleluia, tem uma família até mais ou menos, aí também a família é meio destroçada, mas quando chega na área profissional, então, aí a coisa desanda. Mas, queridos, nós temos que ter cuidado com todas essas áreas. E é por isso também que tem muita gente que se perde até nessa área, e a gente vê isso na vida financeira. As pessoas às vezes se perdem a ponto de ficar tomando dinheiro emprestado, ou fazendo coisa errada. Não precisa. Do trabalho e pela graça, nós podemos ter um bom desempenho profissional e ter a nossa vida financeira simples, mas de maneira correta, boa, saudável, sem viver naquele toma emprestado aqui para tampar ali, né? Pega dali, tapa dali o buraco. Não, viver uma vida reta. Mas tem outra característica, e essa todo mundo já conhece. Jó tinha um bom desempenho diante das provações. Jó era um homem fiel a Deus. E Jó foi testado nessa área. E é interessante que até o versículo 5 introduz ali, prepara o leitor para o resto do livro, que fala então da aprovação de Jó. E Jó perdeu tudo. Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os servos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a estima da esposa. Jó foi tentado, querido, e Jó ficou fiel até o fim. Jó, e diz o texto aqui que Jó chorou, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas Jó adorou a Deus. E Jó não reconheceu em Deus falta nenhuma, mesmo sem ele entender tudo o que estava acontecendo com ele. Ele era um homem justo, íntegro. E aqui, queridos, a gente vê como Jó reage às provações. E nós devemos também reagir assim às provações. E nós devemos ter bom desempenho também nas provações da nossa fé. E nós temos, pela graça, a capacidade de perseverar. Nós devemos perseverar e vamos perseverar. Todo servo de Deus, agraciado por Deus, queridos, vai ter bom desempenho espiritual, vai perseverar até o fim, porque o Senhor vai dar essa perseverança. Ele deu essa perseverança a Pedro. Mesmo Pedro tendo caído, Pedro se arrependeu e se voltou para Deus. E ele disse a Pedro, antes de Pedro ser tentado, olha Pedro, o diabo me pediu para peneirar, mas eu roguei por ti. E a nossa perseverança, queridos, das bênçãos dadas por Deus para a nossa salvação. Não é algo que a gente persevera por nossa própria capacidade, mas já está conquistada por Cristo a perseverança.
Cristo persevera por nós, Cristo intercede por nós, Cristo nos sustenta na hora da provação, Ele está presente, Ele nos dá graça na hora da provação. Então nós temos essas 4 marcas aí da graça de Deus na vida de Jó. Eu poderia dizer, queridos, que Jó era um dos principais aqui personagens do livro, um dos principais. Quem é o principal personagem desse livro? É Deus, porque é Deus quem está, Ele é o autor do enredo, Ele é o autor, Ele é o diretor, Ele é o ator principal, Deus, personagem principal, é Deus agindo. E a mesma coisa está acontecendo com cada um de nós, Deus está agindo em nós, e pela graça nós podemos ter o mesmo desempenho que Jó teve. E Jó não era diferente de nós, e nós somos chamados por Deus, queridos, para ter esse desempenho. Eu queria lhe estimular nessa noite, seja alguém de um bom desempenho espiritual, seja alguém de um bom desempenho familiar, seja alguém de um bom desempenho profissional e social, e seja alguém de um bom desempenho diante das provações, firme na fé. Pode chover canivete, a gente vai estar confiando em Deus. Querido, tem uma frase atribuída a Confúcio, mas que é bem interessante e cabe aqui. Ele diz assim: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Por isso que Deus colocou Jó aqui como exemplo para nós. O livro de Jó foi escrito para exemplo, principalmente de perseverança, mas não só de perseverança. E é interessante que quando chega no final do livro de Jó, que Jó entende o que estava acontecendo com ele, e ele glorifica a Deus ainda, e ele exalta a Deus ainda de maneira mais apropriada. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos te veem. Deus restitui tudo a Jó. Você vê como isso era importante. A família, o trabalho, tudo, todos os bens, a família, Deus restituiu. Essa é a parte da beleza da vida cristã, é a gente ter bom desempenho em todas as áreas, pela graça de Deus. E sempre atribuindo a Deus toda a honra, toda a glória e a ação por trás das nossas ações. A ação da graça de Deus através de nós. Nós sempre vamos atribuir o que eu fiz de bom foi pela graça. Se minha família está bem, se meu trabalho está bem, é pela graça. E se diante das provações eu venci, é pela graça. E agora a gente entende, queridos, por que os CEOs ou as empresas colocam pessoas como exemplo. Que você seja, onde você estiver, um desses, que você tenha bom desempenho profissional, a chegar a ser o funcionário do mês, a chegar a ser, e não só pelas questões lá que a empresa exige, mas pelas suas características morais também e espirituais, que estão muito embaixo. A qualidade moral e a qualidade espiritual está muito embaixo, mas graças a Deus, todo crente pode ter um bom desempenho e é chamado a ter confiado na graça de Deus. Eu quero fazer uma analogia final, comparar você a um carro. Imagine que você seja um carro aí, carro você tem carro desde o básico, sem acessório nenhum, até um carro completo, com tudo que é de acessório hoje em dia. Eu queria perguntar a você, se alguém fosse lhe apresentar como um carro, você seria que tipo de carro? Um carro básico, quase sem acessório nenhum, quase sem característica nenhuma a ser destacada, a atrair um cliente, ou você seria um carro completo? E aí, queridos, Deus tem também servos que ainda estão como um carrinho básico, mas Deus tem também servos que têm já alguns acessórios. Nunca chega a ser perfeito, mas tem sim, e nós podemos ser estes. E eu quero convidar você a ser um carro mais completo, para a glória de Deus, que as pessoas possam se interessar em saber qual o segredo da sua vida, porque o segredo de Jó era a graça de Deus. Nós ficamos sabendo, porque lemos o livro hoje, e que seja o mesmo segredo na sua vida, e que você tenha um bom desempenho em tudo isso. Vamos orar, querido?